Sabe uma coisa que Naruto faz muito bem? Criar personagens secundários. Personagens que parecem irrelevantes, até você perceber que eles estão presentes na história inteira. Não existe exemplo melhor que Izumo e Kotetsu. Todo mundo lembra deles, talvez não por nome, mas por aparição sim. Eles são aqueles dois Chunins que vivem juntos. Aparecem no portão da vila, ficam do lado da Tsunade, aparecem nos Exame Chunin, depois enfrentam a Akatsuki e aparecem até mesmo na Guerra Ninja. Tem gente que não percebe, mas esses dois receberam um desenvolvimento que muitos personagens muito mais famosos nunca tiveram. Na verdade, eu arrisco dizer que Izumo e Kotetsu são a dupla secundária mais bem construída de Naruto. E hoje, Geninzada, eu vou mostrar pra vocês o porquê eu acho isso. Antes do vídeo continuar, jovem ninja, torne-se membro por um preço acessível. Quando você junta todas as aparições deles, percebe que Kishimoto nunca colocou esses dois na história por acaso. Eles sempre tiveram uma função importante, e principalmente uma identidade própria. Logo na primeira aparição deles, isso já fica evidente. A dupla aparece completamente disfarçada durante o Exame Chunin. O objetivo deles era muito simples. Eles estavam testando os novos candidatos antes mesmo da prova começar. Eles utilizam um genjutsu para esconder o segundo andar e fazer parecer que o exame aconteceria no terceiro. Era um teste para medir observação, inteligência e percepção. E aí entra o icônico time 7. O Naruto cai completamente na armadilha. O Sasuke até percebe que tinha alguma coisa errada. Quando Izumo e Kotetsu desfazem o disfarce, eles ficam genuinamente impressionados. E é muito interessante notar que eles não aparecem como personagens arrogantes. Eles reconhecem quando encontram ninjas talentosos. Inclusive, o Kotetsu ainda tenta acertar um chute em Sasuke, que responde imediatamente. Mas isso era apenas um teste. A luta só não continua porque o Rock Lee acaba entrando no meio. É uma cena pequena, mas mostra uma característica que acompanha a dupla até o final da obra. Eles estão sempre observando, analisando e avaliando os demais shinobi. Depois disso, durante a primeira fase dos Exame Chunin, a dupla trabalha ao lado de Hibiki e Morino. Enquanto Hibiki aplica a prova psicológica, Izumo e Kotetsu ficam monitorando possíveis fraudes. Isso mostra que são ninjas de confiança dentro da Vila da Folha. E isso fica ainda mais evidente quando Tsunade assume como Hokage. Ela escolhe justamente os dois para trabalharem diretamente com ela. Imagina a responsabilidade. Izumo e Kotetsu viram seus assistentes. Eles guardam o gabinete, controlam a entrada da vila, recebem visitantes, entregam informações, são praticamente a linha de frente administrativa da Vila da Folha. Inclusive, no anime, eles recebem algumas cenas cômicas que são bem engraçadas. Mas continuando, esse tipo de função não é entregue para qualquer Chunin, mas o que mais gosto nessa dupla é que eles nunca deixam de ser shinobi de campo. Mesmo exercendo funções administrativas, quando a vila precisa, eles voltam imediatamente para o combate. A prova disso é quando chegamos em Kakuzu e Hidan, talvez o momento mais importante dos dois. Quando Asuma monta seu pelotão para caçar Hidan e Kakuzu, quem está junto? Izumo e Kotetsu. Eles não foram colocados para enfrentar bandidos comuns. Eles foram escolhidos para enfrentar dois membros da Akatsuki. Isso diz muita coisa sobre o nível deles. E eu não falo simplesmente do que acontece dentro da obra. Vale lembrar que o Kishimoto quem escolheu quem participaria desse arco. Ele sabia que Izumo e Kotetsu poderiam ter capacidades para rivalizar com a dupla zumbi. Na luta contra Kakuzu e Hidan, eles fazem exatamente aquilo que sempre fizeram melhor. Atacam juntos. Enquanto Hidan está distraído, os dois aparecem ao mesmo tempo, acertando um ataque surpresa, e atravessam Hidan com suas lâminas. É claro, depois descobrem da pior forma possível que Hidan é praticamente imortal. Mas o ponto é outro. Eles tiveram peito para enfrentar uma dupla da Akatsuki. Não hesitaram nem por um segundo. Durante essa luta, vemos uma das maiores qualidades deles, sinergia. Enquanto basicamente toda a dupla famosa de Naruto funciona por complementar habilidades, Izumo e Kotetsu praticamente lutam como uma única pessoa. Eles atacam pelos dois lados, fecham ângulos, protegem um ao outro. Utilizam armamentos parecidos com movimentos sincronizados e isso não acontece por acaso. Os dois treinam juntos há anos, vivem juntos praticamente a obra inteira.
e até o databook oficial reforça isso. Inclusive, existe uma curiosidade muito legal. Segundo o databook, a luta dos sonhos dos dois seria um contra o outro, e não seria por rivalidade, seria apenas para ver quem venceria, ou seja, além de melhores amigos, eles também são rivais. E isso lembra a gente de outras grandes duplas de Naruto, como a principal e pra mim a melhor, Gai e Kakashi. Izumi e Kotetsu nunca deixam a rivalidade atrapalhar a amizade. Pelo contrário, essa rivalidade fortalece a dupla. Inclusive, existem duas frases deles que resumem perfeitamente quem eles são. Kotetsu diz: "Não há qualquer glória em completar a missão se a equipe for dizimada." E Izumo diz: "Para liderar uma equipe de ninjas, é preciso saber que proteger os companheiros é mais importante do que concluir a missão." São frases icônicas de cada um, que parecem frases simples, mas representam exatamente a filosofia da vontade do fogo. Muitos personagens falam sobre a amizade, mas esses dois vivem isso o tempo inteiro. Eles nunca abandonam um ao outro, assim como, por exemplo, o Sasuke fez com Naruto. A competição deles nunca é de forma tóxica, nunca tentam roubar o protagonismo do outro. Eles simplesmente funcionam juntos, e talvez seja exatamente isso que faz essa dupla ser tão boa. Vamos falar um pouquinho das habilidades de cada um, porque muita gente acha que eles são apenas figurantes, mas não são. O Kotetsu é especialista em Genjutsu. Foi ele quem participou do teste ilusório dos exames Chunin. Além disso, ele utiliza armas gigantes retiradas de pergaminhos, empunha enormes lâminas e luta extremamente bem em curta distância. Já Izumo é praticamente o cérebro da dupla. Ele gosta de coletar informações, analisar dados e planejar estratégias. O próprio databook diz que ele acredita que batalhas são vencidas pela inteligência e não pela força. Além disso, ele domina o estilo água e cria uma combinação perfeita com Kotetsu. Izumo utiliza o estilo água, captura do campo de xarope de amido. Inclusive, no anime é dito que Kotetsu gosta de tomar xarope puro, o que é meio estranho, ainda mais com essa técnica do Izumo. Mas enfim, vamos continuar o vídeo. Essa técnica de Izumo cria uma água extremamente viscosa que prende completamente o adversário. Quando o inimigo fica imóvel, Kotetsu entra finalizando com suas armas gigantes. É uma estratégia simples, mas muito eficiente. Inclusive, os dois podem conectar correntes às suas lâminas. Prender completamente o inimigo é uma capacidade deles. Por mais que não tenham tanto reconhecimento, são ninjas bem capacitados. Na Guerra Ninja, isso fica bem claro novamente. Depois da derrota dos irmãos Ouro e Prata, quem aparece para surpreender o Kakuzu Edo Tensei? Exatamente, a dupla lendária. Eles aparecem acertando Kakuzu e prendendo ele com suas correntes. E é muito interessante analisar essa cena como uma revanche do que aconteceu no arco da dupla zumbi. Cara, fala sério, que personagem secundário ou terciário que teve esse destaque? Quantos personagens secundários aparecem do primeiro arco até praticamente o final de Naruto? Eles nunca desaparecem da história, sempre são relevantes de alguma forma, sempre têm utilidade. Se há alguma função para ser feita, sempre Kishimoto vai colocar essa dupla para fazer. Esses personagens acompanharam praticamente toda a evolução da obra, e acho que isso acontece porque Kishimoto entendeu uma coisa muito importante. Nem todo personagem precisa ser extremamente poderoso para ser memorável. Às vezes, basta apenas ser consistente e ter a sua personalidade. Além, é claro, de uma boa dinâmica com os demais personagens. E nisso, Izumi e Kotetsu são excelentes. É claro, não dá pra dizer que são a melhor dupla da obra, afinal temos Gai e Kakashi. Mas o segundo lugar, meu amigo, isso aí é disputado, viu? Izumi e Kotetsu apareceram juntos a obra inteira. Esse é justamente o motivo de ninguém falar deles. Eles não chamam a atenção e não têm olhos especiais. Mas é isso que faz eles serem especiais. É meio irônico. Mas eu quero saber de vocês, Geninzada. O que vocês acham dessa dupla tão icônica de Naruto? Deixa aí nos comentários pra gente trocar uma ideia. Não se esqueça do seu like e da sua inscrição. Eu te espero numa próxima.